Livro É Assim que Acaba. Autor Colin Hoover. Tradução Priscila Catão. Primeira edição. Galera, Rio de Janeiro 2018. Leitura por Aline Guissan. Dedicação. Para o meu pai, por fazer o que pôde para não demonstrar o pior de si. E para minha mãe, por garantir que nunca víssemos o pior dele. Parte 1. Capítulo 1. Enquanto estou aqui sentada, com um pé em cada lado do parapeito, observando as ruas de Boston a 12 andares abaixo, pensar em suicídio é inevitável. Não no meu. Eu gosto o suficiente da minha vida para querer vivê-la. Eu estou pensando em outras pessoas e como decidem simplesmente acabar com a própria vida. E no segundo antes do impacto, deve haver um remorso durante aquela breve queda livre. Será que veem o chão aproximando depressa e pensam, oh, que droga, ideia péssima? Por algum motivo, eu acho que não. Penso muito na morte, ainda mais hoje, considerando que acabei de 12 horas antes fazer um dos discursos fúnebres mais épicos que o povo de Plétora do Maine já testemunhou. Tudo bem, talvez eu não tenha sido mais épico, mas poderia muito bem ser o mais desastroso. Acho que depende se perguntar foi feita para mim ou para minha mãe. Acho que depende se a pergunta foi feita para mim ou para minha mãe. A minha mãe, que provavelmente vai passar um ano inteiro sem falar comigo depois de hoje. Não me entenda mal. O meu discurso fúnebre não foi tão marcante a ponto de entrar para a história como o Brooke Shields no funeral do Michael Jackson, ou a irmã do Steve Jobs, ou o irmão do Pat Tillman, mas foi épico à própria maneira. No início eu fiquei nervosa, afinal era o funeral do extraordinário Andrew Bloom, prefeito idolatrado da minha cidade natal, Plétora, no Maine. Dono da Bloom, a mais reverenciada professora auxiliar de toda a Plétora, e pai de Lily Bloom, aquela garota estranha, de excêntrico cabelo ruivo, que certa vez se apaixonou por um mendigo e envergonhou toda a família. Eu sou Lily Bloom, e Andrew era meu pai. Assim que terminei o discurso fúnebre, peguei um voo para Boston e sequestrei o primeiro telhado que encontrei. Mais uma vez, não porque sou suicida. Eu não tenho nenhum plano de saltar desse telhado. Eu só precisava de ar fresco e silêncio, nada mais. Algo impossível de conseguir no meu apartamento no terceiro andar, sem acesso ao telhado e morando com uma garota que adora se ouvir cantando. Porém, eu não pensei em como estaria frio aqui em cima. Não está insuportável, mas também não há nada confortável. Pelo menos dá para ver as estrelas. Pais falecidos, irritantes colegas de apartamentos e discursos fúnebres questionáveis não parecem nada mal quando o céu noturno está límpido o suficiente para literalmente espelhar o esplendor do universo. Amo quando o céu me faz sentir insignificante. Eu estou gostando dessa noite. Bem, eu vou reformular a frase para que ela reflita nos meus sentimentos de maneira mais apropriada no passado. Eu estava gostando desta noite. Mas, para minha infelicidade, a porta foi aberta com tanta força que quase esperei ver a escada cuspir um humano no telhado. A porta se fecha novamente, passos se movem com pressa pelo peso. Não me dou o trabalho de erguer o olhar. Ai, seja quem for, é muito provável que nem me perceba em cima do parapeito à esquerda da porta. A pessoa saiu com tanta pressa que não será culpa minha se presumir que está sozinha. Suspiro baixinho, fecho os olhos e encosto a cabeça na parede e estuque atrás de mim, xingando o universo por ter me tirado um momento introspectivo de paz. O mínimo que o universo poderá fazer é garantir que seja uma mulher, não um homem. Se eu vou ter companhia, eu prefiro uma mulher. Eu sou durona para o meu tamanho, e provavelmente eu consigo me virar sozinha na maior parte das situações, mas eu sou relaxada demais para ficar sozinha com um desconhecido no telhado tarde da noite. Temo pela minha segurança e sinto que preciso ir embora, mas eu não queria ir. Como eu disse, eu estou relaxada. Finalmente, eu permito que meus olhos percorram o trajeto até a silhueta inclinada por cima do parapeito. E, infelizmente, tenho certeza que é um homem. Mesmo naquela posição, noto que é alto. Ombros largos criam um grande contraste em relação à maneira frágil como ele apoia a própria cabeça nas mãos. Mal percebo o pesado subir e descer das suas costas, enquanto ele expira fundo para exalar com força em seguida. Parece à beira de um colapso. Considero dizer alguma coisa ou pigarrear para alertá-lo de que tem companhia, mas antes que eu o faça, ele gira e chuta uma das cadeiras do terraço.
Eu me retraio quando o móvel arranha o telhado, mas como ele não imagina ter plateia, não para com um só chute. Ele atinge a cadeira repetidamente sem parar, e em vez de se render sobre a força bruta daquele pé, a cadeira apenas se afasta cada vez mais. Aquela cadeira deve ser feita de polímero resistente à maresia. Certa vez, eu vi meu pai atropelar uma mesa de jardim feita desse polímero. A coisa praticamente riu. O para-choque amassou, mas a mesa nem arranhou. O cara parece notar que não é páreo para um material de tamanha qualidade, porque finalmente desiste de chutá-lo. Fica ali, perto do móvel, os punhos cerrados nas laterais do corpo. Para ser sincero, eu sinto um pouco de inveja. Ele desconta muito bem a minha raiva na mobília. É óbvio que teve um dia péssimo assim como eu, mas enquanto eu guardo a minha frustração até ele se manifestar de forma passivo-agressiva, ele encontra uma verdadeira válvula de escape. Minha válvula de escape costumava ser minha horta. Sempre que eu me estressava, era só ir até o quintal arrancar toda a erva daninha que encontrasse. Porém, desde que me mudei para Boston há 2 anos, eu não tenho mais horta, nem terraço, nem sequer ervas daninhas. Talvez eu devesse investir em uma cadeira de polímero resistente à maresia. Fico observando o rapaz mais um pouco e me pergunto se ele não vai mexer. Está simplesmente parado, encarando a cadeira. Não está mais de punhos cerrados. As mãos estão apoiadas no quadris e eu percebo que a camisa não tem um caimento bom no bíceps. Tem um caimento ótimo no restante do corpo, mas os seus braços são enormes. Ele começa a remexer no bolso até encontrar o que está procurando, e na provável tentativa de administrar ainda mais a raiva, acende um baseado. Tenho 23 anos, já terminei a faculdade e usei a mesma droga recreativa 1 ou 2 vezes. Eu não vou julgar o rapaz por achar que precisa fumar sozinho, mas é essa a questão. Ele não está sozinho, ele só não sabe disso ainda. Ele dá uma longa tragada no baseado e começa a se voltar para o parapeito. Percebe a minha presença ao expirar. Para andar no instante dos olhares, nossos olhares se encontram, e a sua expressão não é de susto nem de humor. Ele está a uns 3 metros de distância, mas a luz das estrelas é suficiente para que eu enxergue os seus olhos observando o meu corpo, sem revelar um único pensamento. Esse cara sabe esconder o jogo. Estreitando os olhos e comprimindo os lábios, ele parece a versão masculina da Mona Lisa. Como você se chama? Pergunta ele. Sinto a voz no estômago, o que não é nada bom. As vozes deviam parar nos ouvidos, mas às vezes não é nada comum, na verdade. Uma voz penetra em meus ouvidos e reverbera por meu corpo. Ele tem uma dessas vozes, grave, confiante e um pouco parecida com manteiga. Como não respondo? Ele leva o baseado à boca e dá mais uma tragada. Lily, revelo por fim. Odeio a minha voz. Pareceu baixa demais para chegar aos seus ouvidos, ainda mais para reverberar dentro de seu corpo. O cara ergue um pouco o queixo e aponta a cabeça para mim. Pode descer daí, por favor, Lily? Só quando ele pede isso eu percebo a sua postura. Está em pé, corpo ereto e até mesmo rígido. Como se estivesse nervoso, achando que eu vou cair. Não vou. O parapeito tem no mínimo 30 centímetros de largura e a maior parte de mim está no telhado. Seria muito fácil me segurar antes de cair, sem falar que o vento está a meu favor. Olho para as minhas pernas e depois para ele. Não, obrigada, eu estou confortável aqui. Ele se vira um pouco, como se não conseguisse me olhar diretamente. Por favor, desça. Agora é mais uma ordem, apesar dele ter dito por favor. Tem 7 cadeiras vazias aqui. Por pouco não 6, corrijo, lembrando que ele assassinou uma delas. Ele não acha graça na resposta, como não obedeço a ordem, ele dá 2 passos em minha direção. Você está a meros 7 centímetros da morte, e ela já me fez companhia por tempo demais hoje. Ele gesticula novamente para que eu desça. Está me deixando nervoso, sem falar que isso corta meu barato. Reviro os olhos e passo as pernas por cima do parapeito. Deus me livre de desperdiçar um baseado. Dou um pulo para descer, limpo as mãos na calça jeans. Melhorou? Pergunto enquanto me aproximo. O cara expira com força, como se tivesse prendido a respiração ao me ver em cima do parapeito. Passo por ele em direção ao lado do telhado com a melhor vista, e no meio tempo não deixo de perceber que ele é incrivelmente bonito. Não bonito é um insulto. O cara é lindo. Tem as mãos cuidadas, cheira a dinheiro, parece ser bem mais velho que eu. Seus olhos se enrugam ao me seguir e seus lábios parecem em bico, mesmo quando relaxados. Quando chego ao lado do prédio com vista para a rua, eu me inclino e fico olhando os carros lá embaixo, tentando não demonstrar a minha admiração. Só pelo corte de cabelo, já dá para perceber que esse não é o tipo de homem que impressiona facilmente, e eu me recuso a alimentar o seu ego.
Não que eu tenha feito alguma coisa para me convencer de que ele é metido, porém, está vestindo uma camisa casual da Burberry. Eu acho que nunca estive no radar de alguém com dinheiro para casualmente comprar uma dessas. Escuto passos se aproximando atrás de mim. Ele se inclina numa grade ao meu lado. De saio, eu observo dar uma tragada no baseado. Após terminar, ele oferece, mas eu recuso com um gesto. A única coisa que eu preciso é me drogar perto desse cara. A sua voz já é praticamente uma droga. Meio que quero ouvi-la de novo, então eu pergunto. Então, o que aquela cadeira fez para te deixar tão zangado? Ele olha para mim. Quero dizer, realmente me olha. Seus olhos encontram os meus e ele me encara com firmeza. Como se todos os meus segredos estivessem bem no rosto. Jamais vi olhos tão escuros. Talvez eu até tenha visto, porém, parecem mais escuros quando associados a uma presença tão intimidante. Ele não me responde, mas a minha curiosidade não é facilmente saciada. Ele olha. Se ele me obrigou a descer de um parapeito muito confortável e tranquilo, eu espero que ele me entretenha com respostas para minhas perguntas mais indiscretas. Foi uma mulher? Pergunto. Ela partiu seu coração? Ele ri um pouco. Quem me dera se meus problemas fossem tão triviais quanto os assuntos do coração. Ele se encosta na parede e se vira para mim. Você mora em que andar? Lambe os dedos e aperta a extremidade do baseado antes de guardá-lo no bolso. Nunca te encontrei. É porque eu não moro aqui. Eu aponto para o meu apartamento. Está vendo aquele prédio da seguradora? Ele semicerra as pálpebras enquanto olha na direção indicada. Moro no prédio ao lado. É baixo demais para ver daqui, são só 3 andares. Ele se volta para mim, apoiando o cotovelo no parapeito. Se mora ali, por que está aqui? E o apartamento do seu namorado ou algo assim? Por algum motivo, seu comentário faz com que eu me sinta fácil. Foi óbvio demais. Uma cantada amadora. Pela aparência, sei que é mais habilidoso. Então eu fico com a impressão de que ele deixa as cantadas mais difíceis somente para as mulheres merecedoras. Seu telhado é legal, eu respondo. Ele ergue a sobrancelha esperando que eu explique melhor. Eu queria tomar ar fresco. Um lugar para pensar. Abri o Google Earth e encontrei no meu prédio um terraço decente mais próximo. Ele me olha sorrindo. Pelo menos você é econômica, comenta. Essa é uma boa qualidade. Pelo menos? Sinto que sou mesmo econômica. Essa é mesmo uma boa qualidade. Por que estava precisando de ar fresco, precisa ele? Porque enterrei meu pai hoje, fiz um discurso funebricamente desastroso e agora eu sinto como se não conseguisse respirar. Eu me viro pra frente de novo e expiro lentamente. A gente pode ficar um pouco em silêncio? Ele parece aliviado com o pedido. Inclina-se do parapeito e deixa o braço se balançar enquanto olha a rua. Ele fica assim por um instante e eu o encaro durante todo o tempo. Provavelmente sabe que eu estou observando, mas ele parece não se importar. Um cara caiu no mês passado, revela ele. Daqui. Eu teria me irritado por ele ter desrespeitado meu pedido de silêncio, mas eu fico um pouco intrigada. Foi acidente? Ele dá de ombros. Ninguém sabe. Aconteceu no fim da tarde. A esposa contou que preparava o jantar quando o marido subiu para tirar fotos do pôr do sol. Ele era fotógrafo. Acham que estavam se inclinando por cima do parapeito para tirar uma foto do horizonte e acabou escorregando. Olho para cima do parapeito, me perguntando como alguém coloca uma situação de risco real de acidente. Mas então eu me lembro que eu estava sentada no parapeito do outro lado do teto há apenas alguns minutos. Quando a minha mãe me contou o que aconteceu, eu fiquei pensando se tinha conseguido a foto ou não. Torci para que a câmera não tivesse caído também, porque teria sido o maior desperdício, sabe? Morrer por causa do amor pela fotografia, mas sem conseguir a foto que custou a sua vida. O pensamento me faz rir, mas eu não sei do que se deveria achar graça. Você sempre diz exatamente o que pensa? Ele dá de ombros. Para a maioria das pessoas, não. Isso aumenta o meu sorriso. Eu fico feliz em saber que mesmo sem me conhecer por algum motivo, ele não me considera a maioria das pessoas. Ele apoia as costas no parapeito e cruza os braços. Você nasceu aqui? Balanço a cabeça. Não, eu me mudei de Maine depois da formatura. Ele enruga o nariz, o que é meio sensual. Ver esse homem usando uma camisa Burberry e um corte de cabelo de $200 fazendo careta. Então está no purgatório de Boston, é? Deve ser péssimo. Como assim, eu pergunto. Ele retorce o canto da boca. Os turistas a tratam como nativa, enquanto os nativos a tratam como turista.
Rio. Uau, que descrição mais precisa. Eu estou aqui há 2 meses, eu nem cheguei ao purgatório ainda. Então está saindo melhor do que eu. Por que veio a Boston? Minha residência, e a minha irmã mora aqui. Ele bate o pé. Bem aqui embaixo, na verdade. Casou com um especialista em tecnologia daqui de Boston e eles compraram o último andar. Olho para baixo. O último andar inteiro? Ele confirma com a cabeça. O filho da mãe é um sortudo que trabalha de casa, nem precisa tirar o pijama e ganha mais de 7 dígitos por ano. É o mesmo que o filho da mãe sortudo. Que tipo de residência? Você é médico? Ele assente. Neurocirurgião. Falta menos de 1 ano para terminar a residência. Depois disso é oficial. Estiloso, eloquente e inteligente. E fuma maconha. Se fosse uma questão do vestibular, eu perguntava qual alternativa não combina com as outras. E os médicos deviam fumar maconha? Ele abre um sorriso irônico. Provavelmente não. Mas se a gente não desse esse luxo de vez em quando, eu juro que o número de médicos pulando desse parapeito seria bem maior. Ele está virado para a frente de novo, apoiando os queixos nos braços e de olhos fechados, como se aproveitasse um vento no rosto. Assim não parece tão intimidante. Quer saber de algo que só quem mora em Boston sabe? Claro, responde ele, voltando a atenção para mim. Aponto para o leste. Está vendo aquele prédio com teto verde? Ele assente. Há um prédio atrás dele, na rua Melcher. Tem uma casa em cima do prédio. Eu não sei se é Melcher. Vou olhar depois. Tem uma casa em cima do prédio, tipo uma casa mesmo, construída bem no teto. Não dá pra ver na rua, o prédio é tão alto que poucas pessoas sabem disso. Ele fica impressionado. Sério? Confirma com a cabeça. Vi quando estava procurando no Google Earth. Então pesquisei no local. Pelo visto, consideram uma licença para construção em 1982. Deve ser muito legal, não acha? Morar numa casa no topo de um prédio. O telhado seria todo seu, argumenta ele. Eu não tinha pensado nisso. Se eu fosse dona do telhado, poderia ter hortas. E eu teria uma válvula de escape. Quem mora lá? Pergunta ele. Ninguém sabe, é um dos grandes mistérios de Boston. Ele ri e depois olha com curiosidade. Qual o outro grande mistério de Boston? Seu nome. Assim que eu digo isso, dou um tapa na própria testa. Soou como uma cantada muito brega, e tudo que eu posso fazer é rir de mim mesmo. Ele sorri. É Ryle, revela ele. Ryle Kincaid. Kincaid, acho que é com K, né? Kincaid tá escrito, mas eu acho que é Ryle Kincaid. Kincaid, né? Enfim, Ryle. Suspiro me encolhendo. Que nome incrível. Por que isso a deixou triste? Porque eu farei de tudo para ter um nome legal. Não gosta de Lily? Inclino a cabeça e ergo a sobrancelha. Meu sobrenome é Bloom, florescer em inglês. Ele fica em silêncio. Sinto que não tenta demonstrar piedade. Eu sei, é péssimo. É o nome de uma menina de 2 anos, não de uma mulher de 23. Uma menina de 2 anos sempre vai ter o mesmo nome, independente da idade. Nós não nos livramos do nome quando envelhecemos, Lily Bloom. Que pena, rebato, mas o pior é que adoro jardinagem. Amo flores, plantas, cultivar coisas, é minha paixão. Sempre foi meu sonho abrir uma floricultura, mas eu tenho medo de que as pessoas me julguem por uma vontade autêntica. Penso que só estou tentando me aproveitar de meu nome, que quer ser uma florista não é o trabalho dos meus sonhos. Pode ser, comenta ele, mas por que isso importa? Acho que não importa, eu noto que eu estou sussurrando. Lily Bloom. Eu o vejo abrir um sorriso. É um ótimo nome para floricultura. Mas tendo mestrado em administração, seria dar um passo para trás, não acha? Trabalho para a maior empresa de marketing em Boston. Ser dona do próprio negócio não é dar um passo para trás, argumenta ele. Ergo a sobrancelha. A não ser que dê errado. Ele assente concordando. A não ser que dê errado, concorda. E qual é o seu nome do meio, Lily Bloom? Resmungo e ele se anima com isso. Quer dizer que é ainda pior? Apoio a cabeça nas mãos e faço que sim. Rose, balança a cabeça. Violet, quem me dera. Eu contraio o murmúrio. Blossom, desabrochar em inglês. Há um momento de silêncio. Caramba, exclama ele baixinho. Pois é, Blossom era o sobrenome de solteira da minha mãe. Meus pais acharam que os sobrenomes sinônimos eram um sinal do destino. Então, claro que quando eu nasci, quiseram me dar o nome de Flor. Seus pais devem ser uns babacas. Um deles era. Meu pai morreu essa semana. Ele olha pra mim. Ah tá, não vou cair nessa. Estou falando sério, por isso vim até aqui hoje. Acho que eu estava precisando chorar um pouco. Ele fica me encarando por um instante, desconfiado por ter certeza de que não estou o enganando. Mas não se desculpa pela gafe. Em vez disso, os olhos ficam um pouco mais curiosos, como se ele estivesse realmente intrigado. Vocês eram próximos?
Que pergunta difícil. Apoio o queixo nos braços e volto a olhar na rua. Não sei, respondo dando de ombros. Como filho eu o amava, mas como ser humano eu o odiava, sabe? Sinto que ele continua me observando e depois diz: gosto disso, da sua sinceridade. Ele gosta da minha sinceridade. Devo estar corando. Ficamos em silêncio por mais um tempo até que ele pergunta: você às vezes deseja que as pessoas fossem mais transparentes? Como assim? Ele passa o polegar em um pedaço de estuque descascado até soltá-lo. Dá um peteleco, jogando-o por cima do parapeito. Sinto que todo mundo finge ser quem é, e que no fundo somos todos igualmente ferrados. Alguns apenas escondem isso melhor que os outros. Ou ele está ficando meio chapado, ou é muito introspectivo. Seja como for, acho bom. As minhas conversas preferidas são sem nenhuma resposta real. Não acho nem um pouco de reserva ruim, avalia Lily. Nem sempre as verdades são as verdades cruas. Nuas e cruas são bonitas. Ele me encara por um instante. Verdade nuas e cruas, repete ele. Gostei disso. Ele se vira e vai até o meio do telhado. Ajeita o encosto de uma espreguiçadeira atrás de mim e depois se acomoda ali. É reclinável, então ele põe as mãos atrás da cabeça observando o céu. Eu vou para o lado do meio, pelo lado, e me ajeito até ficar na mesma posição. Me conte uma verdade nua e crua, Lily. Sobre o quê? Ele dá de ombros. Não sei. Algo que você se orgulha. Algo que você não se orgulha. Algo que me faça sentir menos ferrado. Ele encara o céu, esperando a minha resposta. Os meus olhos seguem a linha seu maxilar, a curva das bochechas e o contorno dos lábios. Suas sobrancelhas estão unidas, contemplativas. Não sei o motivo, mas ele parece precisar de uma conversa. Eu penso na pergunta e eu tento encontrar uma resposta sincera. Quando eu consigo, eu desvio o olhar e volto a encarar o céu. Meu pai era violento, não comigo, mas com a minha mãe. Ficava tão alterado quando brigavam que às vezes até batia nela. Quando isso acontecia, ele passava 1 ou 2 semanas tentando recompensá-la pelo que acontecera. Comprava flores, nos levava para jantar fora, às vezes comprava até alguma coisa para mim, porque ele sabia como eu odiava essas brigas. Quando eu era criança, eu ansiava por elas, porque eu sabia que se ele batesse na minha mãe, 2 semanas seguintes seriam ótimas. Paro. Acho que eu nunca admiti isso nem para mim mesma. Claro que se fosse possível, eu nunca me permitiria que ele a machucasse, mas a violência era inevitável no casamento dos dois e se tornou nosso padrão. Quando eu fiquei mais velha, eu percebi não fazer nada nada também me tornava culpada. Eu passei boa parte odiando-me ser uma pessoa tão ruim, mas eu não sei se sou melhor. Talvez nós dois sejamos pessoas ruins. Ryan olha para mim, pensativo. Adorei esse livro. Lily, diz ele enfaticamente, não existe isso de pessoas ruins. Todos nós somos humanos e às vezes fazemos coisas ruins. Abro a boca para responder, mas as suas palavras me deixam em silêncio. Todos nós somos humanos e às vezes fazemos coisas ruins. Acho que isso é verdade, de certa maneira. Ninguém é exclusivamente ruim ou exclusivamente bom. Algumas pessoas só precisam se esforçar mais para suprimir o lado ruim. Sua vez, digo a ele. Com base em sua reação, acho que eu não quero participar da própria brincadeira. Ele suspira fundo e passa a mão no cabelo. Abre a boca para falar, mas depois fecha de novo. Fica pensando um instante e finalmente diz. Vi um garotinho morrer essa noite. A voz sai abatida. Só tinha 5 anos. Ele e o irmão mais novo encontraram uma arma no quarto dos pais. Enquanto o mais novo segurava o revólver, disparou por acidente. Meu estômago se revira. Eu acho que isso é verdade demais pra mim. Quando ele chegou à mesa de cirurgia, não dava pra fazer mais nada. Todo mundo ao redor, as enfermeiras, os outros médicos, todos sentiram muita pena da família. Coitados dos pais, disseram. Mas quando eu fui até a sala de espera dar notícia aos dois, eu não senti um pingo de pena. Eu queria que eles sofressem. Eu queria que eles sentissem o peso da sua ignorância ao deixar uma arma carregada ao alcance de crianças inocentes. Eu queria que entendessem que, além de perder um filho, tinham arruinado a vida do que puxou o gatilho. Meu Deus, eu não estava preparado para algo tão pesado. Nem consigo imaginar como uma família superaria uma coisa assim. Coitado do irmão do garoto, eu comento. Eu não consigo imaginar como isso vai afetá-lo ter testemunhado algo desse nível. Ryan dá um peteleco em alguma coisa na calça jeans.
É algo que vai destruir a sua vida, é isso que vai acontecer. Eu me viro pra ele, ficando de lado e apoiando a cabeça na mão. É difícil ver essas coisas todo dia? Ele balança um pouco a cabeça. Devia ser muito mais difícil, porém, quanto mais tempo passo perto da morte, mais se torna parte da vida. Eu não sei como eu me sinto em relação a isso. Ele faz contato visual de novo. Me conte outra, pede. Acho que a minha foi mais perturbadora que a sua. Discordo, mas eu confesso que a coisa perturbadora que eu fiz há apenas 12 horas. 2 dias atrás, minha mãe me pediu para fazer o discurso fúnebre no enterro do meu pai. Eu disse que não ficaria à vontade, que não conseguiria encarar a multidão e que cairia aos prantos, mas era mentira. Eu simplesmente não queria. Acho que os discursos fúnebres devem ser feitos por pessoas que respeitam o falecido. E eu não respeitava muito meu pai. Você fez o discurso? Confirmo com a cabeça. Confirmou que sim, né, com a cabeça. Fiz hoje de manhã. Eu me sento e puxo as pernas para debaixo do corpo enquanto eu continuo virada para ele. Quer escutar? Ele sorri. Com certeza. Ponho as mãos no colo e respiro fundo. Eu não fazia ideia do que ia dizer. Cerca de umas horas antes do funeral, eu avisei a minha mãe de que não queria discursar. Ela pediu algo simples, disse que deixaria meu pai feliz. Garantiu que eu só precisaria ir até o púlpito dizer 5 coisas boas sobre meu pai. E então, foi exatamente o que eu fiz. Ryle se apoia no cotovelo, parecendo ainda mais interessado. Ele nota no meu olhar que a situação vai piorar. Ah não, Lily, o que você fez? Vou reencenar. Levanto, sigo até o outro lado da espreguiçadeira. Eu me impertigo e ajo como se estivesse olhando para a mesma plateia como deparei pela manhã e pigarreio. Oi, meu nome é Lily Bloom, filha do falecido Andrew Bloom. Agradeço a presença de todos aqui hoje em luto por essa perda. Eu queria aproveitar esse momento para homenagear a vida do meu pai e compartilhar com vocês 5 coisas boas sobre ele. A primeira, olho para o Ryle e dou de ombros. Foi isso. Ele se senta. Como assim? Eu me sento na espreguiçadeira e depois me deito de novo. Fiquei parada por 2 minutos inteiros, sem dizer mais nada. Eu não tinha nada de bom para dizer sobre aquele homem. Então fiquei encarando todo mundo até minha mãe perceber a minha intenção e pedir pro meu tio intervir. Ryle inclina a cabeça. Você tá brincando? Você fez o oposto de uma homenagem no funeral do seu pai? Assinto. Não estou orgulhosa do que eu fiz. Eu acho que não. Quero dizer que se dependesse de mim, ele teria sido uma pessoa bem melhor. E eu falaria 1 hora sobre ele. Ryle se deita de novo. Uau! Exclamei ele, balançando a cabeça. Você é meio que minha heroína, zombou de um falecido. Que coisa de mau gosto. Bem, a verdade nua e crua dói. Eu rio. Sua vez. Não vou conseguir superar isso, diz ele. Tenho certeza de que consegue chegar perto. Não sei, não. Reviro os olhos. Consegue sim. Não faça eu me sentir a pior pessoa aqui. Me conte seu pensamento mais recente. Uma que a maioria das pessoas não diria em voz alta. Ele põe as mãos atrás da cabeça e me encara nos olhos. Quero te comer. Fico boquiaberta e depois me recomponho. Acho que eu estou sem palavras. Ele me olha com inocência. Você me pediu meu pensamento mais recente, então eu contei. Você é linda, eu sou um homem. Se você gostasse de sexo casual, eu te levaria para o meu quarto, lá embaixo e te comeria. Nem eu consigo olhar para ele. Seu comentário me faz sentir várias coisas ao mesmo tempo. Bem, eu não gosto de sexo casual. Imaginei. Diz, sua vez. Ele está tão tranquilo, nem parece que acabou de me deixar sem palavras. Preciso de um instante para me recompor depois dessa, eu explico rindo. Tento pensar em algo que vá deixá-lo um pouco chocado, mas eu não consigo esquecer o que ele acabou de dizer, em voz alta. Talvez seja porque é neurocirurgião. Jamais eu imaginei alguém tão instruído falando algo tão vulgar e de forma tão aleatória. Eu me recomponho um pouco e depois digo, tá, já que estamos nesse assunto, o primeiro cara com quem eu transei eu mendigo.
Será que a menina deu a mão no cara e outra no volante? Vamos voltar, volta. Ai. E ele se anima e se vira pra mim. Ai, eu preciso saber mais dessa história. Estica o braço e apoia a cabeça ali. Cresci no Maine. A gente morava num bairro bem razoável, mas a rua de trás não estava em condições tão boas. O nosso quintal era colado numa casa condenada, adjacente e 2 terrenos abandonados. Eu fiz amizade com um cara. Chamado Atlas, que dormia no lugar. Ninguém sabia que ele morava ali, só eu. Eu lhe dava comidas, roupas, coisas, até meu pai descobrir. E o que ele fez? Contraiu o maxilar. Não sei por que mencionei isso, já que me obriga a não pensar nesse assunto todos os dias. Bateu no cara. Não quero mais ser nu e cru em relação ao assunto. Sua vez. Ele me observa em silêncio por um instante, como se soubesse que a história não acaba assim, mas depois desviou o olhar. Sinto repulsa só de pensar em casar, confessa ele. Eu estou com quase 30 anos e não tenho a menor vontade de encontrar uma esposa. E principalmente não quero filhos. A única coisa que eu quero na vida é sucesso. Muito. Mas se eu admitir isso em voz alta para alguém, vai parecer arrogância. Sucesso profissional ou status social? As duas coisas. Qualquer pessoa pode ter filhos, qualquer pessoa pode se casar, mas nem todo mundo pode ser um neurocirurgião. Eu tenho muito orgulho disso e não quero ser só um ótimo neurocirurgião. Eu quero ser o melhor na minha área. Você tem razão. Fica parecendo arrogância mesmo. Ele sorri. A minha mãe acha que eu estou desperdiçando a minha vida no trabalho. Você é neurocirurgião e a sua mãe está desapontada. Rio, oh meu Deus, que loucura! Será que os pais jamais ficam satisfeitos com os filhos? Nunca somos bons o bastante? Ele balança a cabeça. Meus filhos não seriam. Poucas pessoas são tão determinadas como eu. E isso só desencadearia o seu fracasso. Por isso eu jamais vou ter filhos. Na verdade, eu acho digno, Ryle. Muitas pessoas se recusam a admitir serem egoístas demais para terem filhos. Ele balança a cabeça. Eu sou egoísta demais para ter filhos. E com certeza eu sou egoísta demais para me relacionar com alguém. Então, como evita isso? Simplesmente não sai com ninguém? Ele me olha e sorri. Quando tenho tempo, algumas garotas satisfazem as minhas necessidades. Eu não estou precisando de nada desse departamento, se é que está me perguntando. Mas eu nunca me senti atraído pelo amor. Sempre foi mais um fardo que qualquer outra coisa. Eu queria pensar assim, mas a minha vida era tão mais fácil. Minha vida seria tão mais fácil. Que inveja, acredito que exista um homem perfeito pra mim. Eu vivo me decepcionando porque ninguém corresponde aos meus padrões. Parece que eu estou em uma busca infinita pelo santo graal. Devias testar o meu método, aconselha ele. Qual? Sexo casual. Ele ergue as sobrancelhas como se fosse um convite. Ainda bem que está escuro, porque o meu rosto parece em brasas. Eu nunca conseguiria transar com alguém sabendo que não daria em nada. Argumenta em voz alta, mas as minhas palavras carecem de convicção. Ele expira fundo e devagar e depois se deita. Você não é esse tipo de garota, né? Pergunta ele um pouco desapontado. Também me sinto assim. Nem sei se o rejeitaria se ele tentasse alguma coisa, mas eu acho que eu acabei de frustrar essa possibilidade. Se você não transaria com alguém que acabou de conhecer, seus olhos encontram meus de novo. Até onde você iria? Não sei responder. Eu me deito porque a maneira como me olha faz reavaliar a história de sexo casual. Acho que não sou necessariamente contra. Apenas jamais recebi a proposta que alguém me faria considerar a opção. Até agora, acho. E será que ele está mesmo me propondo algo? Sempre fui péssimo nesse lance de flerte. Ele estende o braço, segura a beirada da minha espreguiçadeira. Como que um movimento rápido e pouquíssimo esforço, Ryle puxa para perto até encostar na sua. Meu corpo inteiro enrijece. Ele está tão perto que eu sinto o calor da sua respiração cortando o ar frio. Se eu olhasse para ele, seu rosto estaria a meros centímetros do meu. Eu me recuso a encará-lo porque ele provavelmente me beijaria. E eu não sei absolutamente nada sobre esse homem, além de algumas verdades nuas e cruas. Porém, isso não me pesa nem um pouco na consciência quando ele põe a mão na minha barriga. Até onde você iria, Lily? Sua voz está indecente, gostosa. Vai direto para a ponta dos meus pés. Não sei, sussurro. Seus dedos começaram a me aproximar da costura da minha camisa. Passam a subir lentamente até desnudar parte da minha barriga. Ai, meu Deus, eu murmuro, sentindo o calor da sua mão subindo pelo meu estômago. Apesar de saber que não devo, eu me viro para ele e a expressão em meus olhos me cativa de vez.
em seus olhos me cativa de vez. Ele parece esperançoso, ávido e totalmente confiante. Afunda os dentes no lábio inferior, enquanto sua mão começa a explorar a minha camisa de forma provocante. Sei que ele sente o meu coração batendo acelerado no peito. Droga, ele deve até escutá-lo. Fui longe demais? Pergunta ele. Não sei de onde está vindo desse meu lado, mas eu balanço a cabeça e digo, de jeito algum. Com algum sorriso, seus dedos roçam a parte de baixo do meu sutiã, fluindo levemente por minha pele, que está toda arrepiada. Assim que eu fecho as pálpebras com um som penetrante, rasgo o ar. Sua mão enrijece quando nós dois percebemos que é um celular, o dele. Ele encosta a testa em meu ombro. Droga. Franzo o seno quando a sua mão abandona minha pele. Ele remexe o bolso procurando o celular, se levanta e afalta alguns metros para atender a ligação. Dr. Kincaid, diz ele, estuda atentamente, agarrando a nuca. E Roberts, não estou de plantão, mas em silêncio. Ok, me dê 10 minutos, eu estou indo. Ele encerra a ligação e guarda o celular no bolso. Ao se virar para mim, parece um pouco desapontado. Aponta para a porta que leva à escada. Eu preciso, balanço a cabeça. Tudo bem. Ele me analisa por um instante e depois ergue o dedo. Não se mexa, ordena Ryle, pegando o celular mais uma vez. Ele se aproxima e o posiciona como se estivesse prestes a tirar uma foto minha. Quase protesto, mas nem sei porquê. Eu estou totalmente vestida, mas por algum motivo não me sinto assim. Ele se aproxima e o posiciona como se... Ryle tira uma foto minha, deitada na espreguiçadeira, os braços relaxados acima da cabeça. Não faço ideia do que pretende fazer com aquilo, mas gosto do fato de que atirou. Gosto de saber que sentiu vontade de lembrar como sou, por mais que imagine imagine voltar a me ver. Observa a foto pela tela alguns segundos e sorri. Eu me sinto meio tentada a tirar uma foto sua também, mas não sei se quero uma lembrança de alguém que nunca mais verei. Pensar nisso é um pouco deprimente. Foi um prazer conhecê-la, Lily Bloom. Eu espero que você desafie as probabilidades e realmente conquiste o seu sonho. Sorriu e triste e confuso em relação ao rapaz. Não sei se eu já havia conhecido alguém assim, com um estilo de vida e uma faixa de imposto de renda totalmente diferente dos meus. Provavelmente nunca mais o farei. Porém, perceber que não somos tão diferentes, assim é uma surpresa. Equívoco confirmado. Ele olha para os próprios pés por um instante, parado de um jeito bastante incerto, como se estivesse dividido entre a vontade de dizer mais alguma coisa e a necessidade de partir. Ele me olha uma última vez. Nesse momento, seu rosto não está impassível. Percebo o desapontamento na linha de sua boca antes dele se virar e seguir em direção oposta. Abre a porta e eu escuto seus passos e vai serem enquanto ele desce a escada correndo. Eu estou sozinha no telhado de novo, mas para minha surpresa, fico um pouco triste com isso. É porque aqui não tem página.